Aquele domingo de manhã estava frio, mas o coração da irmã Maria estava ardendo em oração desde que soube da condição do seu filho, o irmão João, de apenas 22 anos. Ele havia sido diagnosticado com estenose tricúspide, uma doença cardíaca que deixava o sangue represado no átrio direito do coração, causando cansaço extremo, inchaço nas pernas e uma fraqueza que o impedia até de subir um lance de escadas sem ofegar. Os médicos falavam em cirurgia de alto risco, em medicamentos para o resto da vida, em limitações que um jovem da sua idade não deveria ter. Mas a irmã Maria, desde pequena, aprendeu que o Senhor não muda, e que onde há fé não há impossíveis. Na véspera, ela havia se ajoelhado ao lado da cama do filho e com lágrimas nos olhos lhe disse: "Meu filho, amanhã nós vamos à reunião, e você vai voltar diferente. Não é pela nossa força, não é pelo que nós merecemos, mas pela misericórdia do Senhor. Ele já sabe do teu sofrimento, e ele não vai te deixar assim." João, que sempre foi um jovem quieto, mas firme na fé, apenas assentiu, segurando a Bíblia que a mãe lhe entregou aberta em Salmos 34. Muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. Aquela palavra foi como bálsamo para os dois. Chegando à congregação, o irmão João sentou-se no banco de trás como sempre fazia, mas dessa vez com um peso no peito que não era só físico. Enquanto os irmãos entoavam o hino, Glória a Deus nas alturas, ele fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem. Não era dor, não era medo, era uma certeza de que ali, naquele lugar santo, Deus iria agir. A irmã Maria, ao seu lado, orava em silêncio, com as mãos trêmulas, mas o coração firme. Quando o irmão responsável pela reunião anunciou que iriam orar pelos enfermos, João sentiu um chamado interior. Não foi um pensamento, não foi uma voz, foi algo mais profundo, como se o Espírito Santo mesmo levasse a se levantar. Ele se pôs de pé tremendo, e deu alguns passos até a frente. Os irmãos, que já conheciam sua condição, olharam com compaixão, mas também com fé, porque na congregação cristã, quando alguém se levanta para pedir oração, é porque acredita que Deus vai responder. O irmão que presidia a reunião colocou a mão sobre a cabeça de João e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem conhece a Deus de verdade. Não foram palavras bonitas, não foram frases decoradas, foi uma oração simples, mas cheia de fé. Senhor, tu conheces o coração deste jovem. Tu sabes da sua dor, da sua luta. Mas tu também sabes que ele é teu, que ele te serve, que ele confia em ti. Pelo sangue de Jesus, nós te pedimos, restaura o seu coração. Abre essa válvula, Senhor. Faz com que o sangue circule livremente como tu criaste para ser. Não pelo que nós somos, mas pelo que Cristo fez na cruz. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento algo aconteceu. João sentiu como se uma mão invisível tocasse seu peito, não do lado de fora, mas por dentro. Não foi uma dor, não foi um choque, foi uma sensação de alívio, como se algo que estava preso se soltasse. Ele abriu os olhos, surpreso, e olhou para os irmãos ao redor. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos sentiram que Deus havia ouvido. Quando a reunião terminou, João se levantou do banco sem a dificuldade de antes. Caminhou até a saída sem ofegar, sem precisar se apoiar. A irmã Maria, ao vê-lo, correu até ele e abraçou forte, chorando: "Glória a Deus, meu filho! Glória a Deus!" João sorriu, ainda atordoado, e disse: "Mãe, eu sinto que estou curado." Ela não precisou de mais palavras. Sabia que Deus havia operado. Nos dias seguintes, João voltou ao médico para os exames de rotina. O cardiologista que o acompanhava há meses ficou perplexo. Os resultados mostravam que a válvula tricúspide, antes estreitada, agora funcionava normalmente. Não havia mais repuxo de sangue, não havia mais pressão no átrio direito. O médico, que não era crente, balançou a cabeça e disse: "Isso não tem explicação médica. Alguma coisa aconteceu com você." João, com calma, respondeu: "Sim, doutor. Deus me curou." A notícia se espalhou pela congregação, e muitos irmãos foram até a casa de João para louvar a Deus com ele. Um deles, o irmão Antônio, que também tinha problemas cardíacos, ao ouvir o testemunho, se ajoelhou ali mesmo e pediu: "Senhor, se tu curaste o João, também pode me curar." E Deus, fiel como sempre, ouviu sua oração. Poucos dias depois, Antônio também recebeu sua bênção, e os dois jovens, que antes se sentavam juntos nas reuniões com dificuldade para respirar, agora cantavam os hinos com voz firme, de pé, sem nenhum cansaço. Mas a história não terminou aí. João, que antes sonhava em servir mais ao Senhor, mas se sentia limitado pela doença, agora se dedicava ainda mais. Começou a visitar os enfermos, a levar a palavra de consolo aos que estavam passando por provas. Uma vez, ao visitar uma irmã idosa que estava acamada com problemas no coração, ele orou com ela, lembrando do que Deus havia feito em sua vida.
A irmã, após a oração, sentiu forças para se levantar e, pela primeira vez em semanas, conseguiu andar até a cozinha para tomar um pouco de água. Meu filho, ela disse, segurando a mão de João, Deus usou você hoje para me mostrar que ele não esqueceu de mim. Anos se passaram e João, agora casado e com filhos, continua firme na fé. Toda vez que alguém na congregação passa por uma prova de saúde, ele está lá, não para contar sua história como se fosse um troféu, mas para lembrar aos irmãos que o mesmo Deus que o curou é o mesmo Deus que ouve hoje. Em uma reunião de jovens, um rapaz de 19 anos, recém-diagnosticado com um problema no coração, aproximou-se dele após o culto e perguntou, com medo, Irmão João, e se Deus não me curar? João olhou nos olhos dele, colocou a mão em seu ombro e respondeu, se Deus não te curar da maneira que a gente espera, Ele vai te dar força para passar por isso. Ele vai te segurar pela mão como segurou a minha. Mas uma coisa eu te digo, Ele não vai te abandonar. Confia nele. E assim segue a vida na congregação cristã. Não são milagres que sustentam a fé, mas a fé que atrai os milagres. Não são as curas que provam o amor de Deus, mas o amor de Deus que se mostra nas curas, nas provas, nas lágrimas, nas vitórias e até nas derrotas aparentes. Porque no final, o que importa não é se a válvula do coração abre ou fecha, mas se o coração está aberto para Deus. E o de João desde aquele domingo nunca mais se fechou. Testemunhou, o jovem que sarou da estenose tricúspide, uma história de fé, luta e milagres na congregação cristã. O encontro que mudou tudo. Aquele domingo à tarde, após o culto, o jovem Mateus, de 19 anos, não conseguia tirar os olhos do irmão João enquanto ele compartilhava seu testemunho. As palavras do irmão mais velho ressoavam em seu coração como um eco de esperança, mas também como um desafio. Mateus havia sido diagnosticado com estenose tricúspide congênita, uma condição que, segundo os médicos, exigiria cirurgia de alto risco. Os exames mostravam que sua válvula cardíaca estava severamente estreitada, dificultando a passagem do sangue e sobrecarregando o lado direito do coração. Os sintomas, fadiga extrema, falta de ar, tonturas, já o impediam de trabalhar na oficina mecânica onde era aprendiz. Ele se aproximou de João com as mãos trêmulas, o suor frio escorrendo pelas têmporas apesar do calor da tarde. O salão da congregação ainda estava cheio de irmãos conversando, crianças correndo pelos corredores, e o cheiro de café recém-preparado pelas irmãs da cozinha se misturava ao perfume das flores no altar. Irmão João, sua voz falhou. Ele engoliu em seco e tentou novamente. Irmão, e se Deus não me curar? João, que estava arrumando sua Bíblia na bolsa de couro gasto, parou e olhou para o jovem. Seus olhos, marcados por anos de trabalho no campo e noções de fé inabalável, brilharam com uma compreensão que só quem já esteve no vale da sombra da morte poderia ter. Filho, Deus não é um mágico que a gente manda e ele obedece. João colocou a mão no ombro de Mateus, sentindo os ossos finos sob a camisa. Mas uma coisa eu sei, ele não te deixa sozinho. Quando eu estava no hospital com aqueles tubos no nariz e as máquinas apitando, eu não via saída. Mas Deus viu. E mesmo que a cura não venha como a gente quer, Ele dá força para aguentar o que vier. Mateus baixou a cabeça. As lágrimas caíram no chão de cerâmica branca, manchas úmidas que sumiram quase que imediatamente. Eu tenho medo, irmão. Medo de não aguentar a dor. Medo de decepcionar minha família. Minha mãe já chorou tanto. João suspirou e puxou o jovem para um canto mais reservado, perto da janela onde a luz dourada do entardecer entrava em feixes. Escuta aqui, Mateus. A fé não é ausência de medo. É confiar mesmo com medo. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele suou sangue de tão angustiado que estava. Mas ele disse, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é fé. Mateus enxugou o rosto com a manga da camisa. Do lado de fora, ouvia-se o barulho dos carros dos irmãos saindo, o riso das crianças brincando no pátio, o som distante de um violão sendo afinado para a próxima reunião de jovens. E se eu não tiver essa fé toda, irmão? João sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de paz. Ninguém tem fé sozinho, filho. É por isso que temos a igreja. É por isso que temos os irmãos. Quando você não consegue mais orar, eles oram por você. Quando você não consegue mais acreditar, eles acreditam por você. Você não está sozinho nisso. A reunião de oração que abalou o céu. Naquela mesma noite, a notícia do diagnóstico de Mateus se espalhou entre os irmãos da congregação. Não por fofoca, mas porque na CCB, as dores de um são as dores de todos. A irmã Maria, uma senhora de quase 70 anos que já havia perdido um filho para uma doença cardíaca, foi a primeira a se aproximar da mãe de Mateus, Dona Clara. Irmã Clara, não chore não. Maria segurou as mãos trêmulas da outra mulher. Deus é o mesmo.
Ele não mudou. Vamos fazer uma reunião de oração na sua casa amanhã. Só as irmãs, só as mulheres de fé. Vamos clamar a Deus por esse menino. E assim foi. Na tarde seguinte, a pequena casa de Dona Clara, simples, com paredes de tijolo à vista e um crucifixo sobre a porta, encheu-se de irmãs. Unidas, elas se ajoelharam no chão de cimento, mãos dadas, vozes unidas em súplica. Senhor, o Senhor sabe da dor dessa mãe. O Senhor sabe do medo desse jovem. Orou a irmã Ana, uma professora aposentada que já havia visto muitos milagres em sua vida. Jesus, toque no coração de Mateus como tocaste no leproso, no cego, na mulher do fluxo de sangue. Suplicou a irmã Rosa, uma jovem recém-batizada com lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Clara, de joelhos com as mãos apertando um lenço desfiado, não conseguia falar. Só chorava em silêncio, enquanto as irmãs oravam sobre ela, impulsionadas por um espírito que parecia encher aquele lugar. Do lado de fora, Mateus, que havia saído para tomar um ar, ouvia as vozes abafadas. Ele se encostou na parede, fechou os olhos e sentiu algo estranho, uma paz que não vinha de si mesmo. Era como se uma mão invisível estivesse sobre seu peito, não para apertar, mas para acalmar. A noite da decisão. Naquela noite, Mateus não conseguiu dormir. Deitado em sua cama de solteiro, com o ventilador girando lentamente no teto, ele olhava para o crucifixo na parede, iluminado pela luz fraca da lua que entrava pela janela. O relógio de parede marcava 2h37 quando ele finalmente se levantou, pegou sua Bíblia e sentou-se à mesa da cozinha. Abriu ao acaso e seus olhos caíram em Salmo 34, 18-19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele leu o versículo 1, 2, 3 vezes. Depois fechou a Bíblia, apoiou a cabeça nas mãos e chorou. Não era um choro de desespero, mas de entrega. Senhor, sussurrou, se é da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá força. Só não me deixa desistir de ti. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Não foi uma cura instantânea, não foi um raio de luz do céu. Foi uma certeza. Uma paz que ultrapassava todo entendimento. O dia do exame que virou testemunho. 3 semanas depois, Mateus voltou ao hospital para um novo ecocardiograma. O médico, um homem sério e pouco dado a emoções, franziu a testa enquanto analisava as imagens na tela. Isso é muito estranho, murmurou, ajustando os óculos. O que foi, doutor? Dona Clara segurou a mão do filho com força. A estenose não está mais aqui. Ele olhou para Mateus incrédulo. A válvula está funcionando normalmente. Não há mais obstrução. Isso não é possível. Mateus sentiu as pernas tremarem. Não era possível medicamente, mas ele sabia que para Deus nada era impossível. Doutor, o senhor acha que pode ter sido um erro no exame anterior? Perguntou, tentando conter a emoção. Não, eu mesmo fiz o primeiro exame. A estenose era grave. Não há explicação médica para isso. O médico balançou a cabeça. Mas francamente não me importo com a explicação. O importante é que você está curado. Quando saíram do consultório, Dona Clara abraçou o filho tão forte que ele quase não conseguiu respirar. Mãe, está tudo bem, riu, enxugando as lágrimas dela com as mãos. Não, não está tudo bem. Ela soluçou. Está melhor do que bem. É um milagre, filho. Um milagre. O culto de ação de graças. No domingo seguinte, a congregação cristã estava lotada. Irmãos de outras cidades vieram para ouvir o testemunho de Mateus. Quando ele subiu ao púlpito com a Bíblia na mão e o coração cheio, muitos já choravam. Irmãos, eu não vou dizer que foi fácil. Sua voz tremia, mas estava firme. Tive medo. Duvidei. Chorei. Mas Deus nunca me deixou. Ele não só curou meu coração físico, como também curou meu coração espiritual. Ele olhou para João, que estava sentado na primeira fileira, ao lado de Dona Clara. O irmão João me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Deus não nos promete ausência de tempestade, mas nos promete que estará no barco conosco. E ele esteve. Em cada noite sem dormir, em cada dor no peito, em cada lágrima da minha mãe, ele esteve. Quando ele terminou, o coro dos irmãos se levantou em uníssono, cantando grande ao Senhor, enquanto muitos se ajoelhavam, agradecendo. O cotidiano da fé, entre milagres e provações. Mas a vida na congregação não era feita só de milagres estrondosos. Era feita de pequenos atos de fé, de orações silenciosas, de mãos estendidas. Na reunião de jovens, Mateus agora liderava os louvores, sua voz firme e cheia de gratidão. As irmãs mais velhas continuavam a se reunir para orar pelas famílias, pelas doenças, pelos filhos desobedientes.
Os homens se reuniam nos sábados para estudar a palavra, discutindo como aplicar os ensinos de Jesus em seus trabalhos, em suas casas. As crianças aprendiam desde cedo a amar a Deus, através de histórias bíblicas contadas com entusiasmo pelas professoras da escola dominical. E mesmo quando as provas vinham doenças, desemprego, perdas, os irmãos se sustentavam uns aos outros. Como quando o irmão Pedro, pai de 3 filhos, perdeu o emprego e a congregação se uniu para ajudar com cestas básicas e orações até que ele conseguisse um novo trabalho. Ou quando a irmã Lúcia, após anos de infertilidade, finalmente seguiu o conselho do pastor e adotou uma menina abandonada, encontrando nela a bênção que tanto esperava. Ou ainda quando o jovem Carlos, viciado em drogas, foi acolhido pelos irmãos que oraram, jejuaram e o acompanharam até que, pela graça de Deus, ele se libertasse das amarras do vício e fosse batizado nas águas. A lição que ficou. Anos depois, Mateus, agora um obreiro na congregação, olhava para os jovens que se aproximavam dele com os mesmos medos que um dia o atormentaram. Irmão Mateus, e se Deus não me curar? Perguntava uma jovem com câncer, os olhos cheios de lágrimas. Ele sorria, colocava a mão no ombro dela e repetia as mesmas palavras que um dia o haviam sustentado. Se Deus não te curar da maneira que a gente espera, Ele vai te dar força para passar por isso. Ele vai te segurar pela mão como seguiu a minha. Mas uma coisa eu te digo, Ele não vai te abandonar. Confia nele. Porque no final a maior cura não era a do corpo, mas a da alma. E isso nenhum médico poderia explicar. Glória a Deus. A fé que transforma o cotidiano. A vida na congregação cristã no Brasil não era feita apenas de milagres espetaculares, mas também de pequenas vitórias diárias, daquelas que só quem vive na presença de Deus consegue enxergar. Mateus, agora um obreiro dedicado, sabia disso melhor do que ninguém. Cada manhã, antes do sol nascer, ele já estava de pé, ajoelhado ao lado da cama, agradecendo pelo novo dia. Sua esposa, Ana, preparava o café enquanto ouvia os murmúrios da oração do marido, um hábito que se tornará tão natural quanto respirar. Senhor, usa-me hoje. Dá-me palavras para consolar, mãos para servir e um coração que não se canse de amar, sussurrava Mateus, enquanto o cheiro do pão caseiro se espalhava pela cozinha. Ana sorria, sabendo que aquele homem, outrora tão quebrantado pela doença, agora era um pilar para tantos outros. Os jovens da congregação o procuravam constantemente. Alguns, como a jovem Lúcia que lutava contra um câncer agressivo, chegavam com o coração pesado, questionando por que Deus permitia tanto sofrimento. Outros, como o adolescente Rafael, vinham com dúvidas sobre a fé, influenciados pelas filosofias do mundo. Mas Mateus nunca os afastava. Pelo contrário, sentava-se com eles nos bancos de madeira da sala de reuniões, a Bíblia aberta no colo, e compartilhava não apenas versículos, mas sua própria história. Irmão, eu não aguento mais essas quimioterapias. Às vezes eu penso em desistir, confessou Lúcia certa tarde, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto pálido. Mateus segurou suas mãos, frias e trêmulas, e olhou nos seus olhos com uma firmeza que só quem já esteve no vale da sombra da morte poderia ter. Lúcia, eu também já me senti assim. Quando os médicos disseram que meu coração não aguentaria, eu gritei com Deus. Perguntei por quê. Chorei até não ter mais lágrimas. Mas sabe o que ele me mostrou? Que mesmo quando a gente não entende, ele está lá. E às vezes, a cura não vem como a gente quer, mas vem na forma de paz. Uma paz que nenhum remédio pode dar. Ela baixou a cabeça, e um soluço abafado escapou de seus lábios. Mateus continuou baixando a voz como se compartilhasse um segredo sagrado. Uma vez, um irmão mais velho me disse algo que nunca esqueci. Deus não nos prometeu um caminho sem dor, mas prometeu andar conosco nele. E isso, minha irmã, faz toda a diferença. O poder da oração coletiva. Naquela semana, a congregação se reuniu para um jejum especial por Lúcia. As irmãs prepararam uma ceia simples, pão, café e frutas, enquanto os irmãos se organizavam para as vigílias noturnas. O salão, normalmente silencioso nos dias de semana, agora ecoava com cânticos suaves e orações fervorosas. Pai Celestial, nós te pedimos por nossa irmã Lúcia. Tu conheces suas dores, suas noites sem sono, seu medo. Mas tu também conheces seu coração que mesmo fraco ainda te louva, orou o irmão João, um dos presbíteros, enquanto todos ajoelhados repetiam em coro, Amém, Senhor. Mateus, de olhos fechados, sentia o peso daquela intercessão. Ele se lembrou da noite em que fora curado, quando centenas de vozes se uniram em um só clamor. Não era magia, não era coincidência. Era o poder de um Deus que ouve e age quando seu povo se humilha. De repente, um silêncio tomou conta do salão. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse pairando sobre eles, trazendo uma paz sobrenatural.
Alguns irmãos começaram a chorar, outros levantaram as mãos em adoração. E então, uma voz frágil, mas cheia de fé se elevou. Eu sinto algo diferente, disse Lúcia tremendo. É como se uma carga tivesse saído de mim. Os olhos de todos se voltaram para ela. Seu rosto, antes marcado pela dor, agora tinha um brilho estranho, uma serenidade que não vinha dos analgésicos. Mateus sorriu, sabendo que Deus estava operando, mesmo que a cura física ainda não fosse visível. Glória a Deus! Exclamou a irmã Maria, uma das diaconisas, enquanto abraçava Lúcia com força. O Senhor está contigo, filha. Os desafios da fé nos tempos modernos. Mas nem tudo eram vitórias fáceis. Rafael, um jovem de 17 anos, filho de irmãos fiéis, havia começado a questionar tudo. Influenciado por amigos da escola e por vídeos na internet, ele chegava às reuniões com um ceticismo que feria o coração dos mais velhos. Como vocês podem acreditar que Deus cura hoje em dia? Não é tudo psicologia, irmão Mateus? Desafiou Rafael certa vez, cruzando os braços. Mateus não se abalou. Ele conhecia aquela batalha, já a havia travado consigo mesmo. Rafael, eu também já duvidei. Mas sabe o que me fez crer? Não foram argumentos, foram experiências. Eu vi pessoas serem libertas de vícios que médicos disseram que nunca sairiam. Vi famílias restauradas depois de anos de ódio. E vi, com meus próprios olhos, um coração doente ser sarado em uma reunião. Você acha que isso é coincidência? O jovem ficou em silêncio, mas seus olhos traíram a curiosidade. E se for tudo mentira? Murmurou, quase como se tivesse medo da resposta. Mateus se aproximou e colocou a mão em seu ombro, como um pai faria com um filho. Então eu te faço um desafio. Vem comigo nas visitas aos enfermos. Vem ver os que foram curados. Fala com eles. E depois, se mesmo assim você não crer, eu respeito. Mas pelo menos dá a Deus uma chance de se revelar a você. Rafael hesitou, mas finalmente assentiu. E assim começou uma jornada que mudaria sua vida para sempre. O dia em que a fé se tornou real. Semanas se passaram e Rafael, relutante no início, começou a acompanhar Mateus nas visitas aos irmãos doentes. Primeiro foi à casa do irmão Pedro, um homem que após anos acamado por um derrame, havia se levantado em uma reunião e voltado a andar. Depois conheceu a irmã Clara, cuja cegueira havia sido revertida após orações. Mas como vocês sabem que não é só placebo? Perguntou Rafael, ainda cético. Porque eu estava lá, filho, respondeu Clara, sorrindo. Eu senti a escuridão, e de repente vi a luz. Não foi gradual, não foi psicológico. Foi instantâneo. E você sabe o que é mais incrível? Não foi pela minha fé, eu já tinha desistido. Foi pela fé daqueles que oraram por mim. Aquilo abalou Rafael. Ele começava a perceber que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em alguém que as tinha. Até que em uma tarde chuvosa, eles visitaram o irmão Tiago, um homem que lutava contra uma depressão profunda. Enquanto Mateus orava, Rafael observava ainda distante. Mas então, algo inesperado aconteceu. Tiago começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Eu sinto como se uma nuvem escura tivesse saído de mim, exclamou enquanto as lágrimas caíam. Rafael sentiu um arrepio. Não era teatro. Não era histeria. Era real. E pela primeira vez ele sentiu algo se mexer dentro de si, uma semente de fé pequena, mas viva. O batismo que mudou tudo. No domingo seguinte, durante o culto, Rafael se levantou. Seu rosto já não tinha a mesma expressão de desafio. Em vez disso, havia uma serenidade que surpreendeu a todos. Irmãos, eu vim aqui hoje para pedir perdão, começou com a voz trêmula. Eu duvidei de Deus, duvidei de vocês. Mas Ele, em sua misericórdia, me mostrou que Ele é real. E hoje eu quero ser batizado. Um murmúrio de alegria percorreu a congregação. As irmãs choravam, os irmãos se abraçavam, e Mateus, com os olhos brilhando, se aproximou do jovem. Glória a Deus, meu filho, disse, abraçando com força. Esta é a melhor decisão que você poderia tomar. Naquele dia, enquanto Rafael era imerso nas águas batismais, Mateus se lembrou de sua própria jornada, do medo, das dúvidas, da cura milagrosa. E soube que aquele não era o fim, mas o início de mais uma história de transformação. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não eram apenas do passado. Eles aconteciam todos os dias, nas vidas daqueles que escolhiam crer. E isso nenhum cético poderia negar. Glória a Deus!